Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Feche seus olhos, incline sua cabeça, que nós iremos orar. Senhor Jesus, Pai de amor, Deus justo, muito obrigado, ó Deus, porque foi o Senhor que nos escolheu, para que possamos, ó Deus, dar frutos. Foi o Senhor que nos escolheu para que possamos estar aqui nessa manhã, cultuando ao Senhor, louvando e bendizendo o Teu nome. Então eu peço, ó Pai, que aqui a semente ela vai ser lançada, então prepare todos os corações para poder receber, e que essa palavra, ó Deus, venha frutificar, Pai. No nome santo de Jesus, não deixe que nada tire a nossa atenção, e que possamos estar, ó Deus, inclinados, ó Deus, que o nosso coração possa estar inclinado, ó Deus, para o Senhor, para a Tua palavra, para o desejo de Te buscar, para o desejo de Te adorar, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de ser somente um instrumento em Tuas mãos. Dentre tantas pessoas, o Senhor me escolheu para estar aqui. Então que eu possa, ó Deus, ser fiel à Tua palavra. No nome santo de Jesus, ó Deus, seja conosco, trabalhe em nós, ó Pai, para que possamos ser melhor todos os dias. Assim eu te oro agradecido, no nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, a última parte do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do verso em diante, Jesus, ele, em sinal de despedida, reúne ali os seus discípulos e dá ali uma ordenança que foi dada a eles, que também foi passada a nós, e a partir do momento que aceitamos Cristo como o único e suficiente Salvador, nós precisamos seguir isso como um princípio básico de servos de Deus, um princípio básico de discípulos do Senhor Jesus. E aí nós precisamos entender a diferença entre ser um discípulo, entre discipular, e também a diferença de evangelizar, porque muitas das vezes acaba que nos confundimos essas duas questões, né? Então, não há possibilidade de discipular uma pessoa sem evangelizá-la, mas é possível evangelizar uma pessoa sem discipulá-la. O evangelismo, provavelmente todos aqui já participaram, o evangelismo é quando nós saímos para poder falar do amor de Deus a pessoas que nunca vimos, a pessoas que não temos contato no dia a dia, e depois que apresentamos para ela a palavra de Deus, a convidamos para vir para a igreja. E outros momentos não. Já tive a oportunidade de evangelizar à noite, já tive a oportunidade de evangelizar na praia. Então foram momentos, amém, meu irmão, obrigado. Então foram momentos onde eu tive a oportunidade de falar do amor de Deus para pessoas que nunca mais eu vi. Só que ali a semente ela foi plantada. Assim como Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, provavelmente Deus encaminhou alguém para acompanhar aquela pessoa, né? Agora, o discipulado é diferente. Nós discipulamos pessoas que já creem no Senhor Jesus. Nós discipulamos pessoas que conhecem a palavra de Deus, ou que passaram a conhecer através do nosso evangelismo. E aí nós discipulamos e evangelizamos. O discipulado é o ato de trazer aquela pessoa para perto, ao ponto dela fazer parte da nossa família, tanto da nossa família em Cristo aqui na igreja, quanto no nosso relacionamento do dia a dia. É impossível discipular uma pessoa sem que haja relacionamento, sem que ela passe a fazer parte da sua vida. Nós não precisamos buscar algo de novo no meio do discipulado, sendo que Jesus, com a sua prática, já nos ensinou. Quando Jesus escolhe ali os discípulos, qual é a atitude de Jesus diante dos discípulos? Ele chama os discípulos e faz simplesmente assim: ei Pedro, para de pescar agora e me siga, venha se relacionar comigo. E aí com Pedro começa a caminhar com Jesus, começa a ver as atitudes de Jesus, começa a ver como ele age.
Pedro tem várias dúvidas, e aí nós sabemos que Jesus não responde às dúvidas de Pedro com respostas fáceis, né? Nós veremos mais à frente do porquê que Jesus fala entre parábolas, e o porquê que nós também precisamos seguir assim. Então a metodologia de Jesus, de discipular as pessoas, é trazendo para perto, é fazendo com que essa pessoa faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E aí eu, estudando um pouco mais sobre o discipulado, eu pude entender que nós de fato estamos discipulando uma pessoa, quando essa pessoa passa a fazer parte sem que nós venhamos a perceber, quando ela se torna uma amiga nossa, uma pessoa próxima. E aí nós podemos discipular então, ensinando com as nossas palavras, e principalmente com as nossas atitudes, e principalmente com o nosso modelo de vida, com a forma na qual nós vivemos. Então Paulo vai até Mateus, um cobrador de impostos, e pergunta para ele o que ele faz. Ele fala qual é a profissão dele. Olha, eu sou cobrador de impostos. Jesus não quer saber da história passada dele, Jesus não quer saber do que aconteceu daquele momento para trás, Jesus não quer saber o que aconteceu na vida de Pedro dali para trás. E aí então Jesus o convida: ei, abandone o que você está dizendo e venha ser o meu discípulo. Largue as coisas do passado, largue as coisas mundanas, largue as coisas. Jesus não promete em momento algum uma vida fácil, pelo contrário, Jesus a todo momento evidencia para os seus discípulos que eles terão sim uma vida difícil, mas que jamais Jesus iria abandonar a eles, mas que jamais eles ficariam só. Mesmo quando Jesus morre, ressuscita, e depois de 42 dias ele ainda anda com os discípulos, ele ainda ceia com os discípulos, ele ainda come com eles, e fala: olha, eu estou sendo assunto aos céus, mas o Espírito Santo de Deus estará com vocês, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, é muito simples, nós não precisamos inventar ou reinventar a metodologia para fazer um discipulado. Nós não precisamos de nada disso, é só agir de maneira muito simples. Imagina só, como é cômico nós querermos melhorar a forma de discipular que Jesus utilizou. E para que vocês possam ter ideia, nós vivemos em um planeta com 8 bilhões de pessoas. Desses 8 bilhões de pessoas, aproximadamente 5 a 6 bilhões de pessoas seguem a Cristo, ou acreditam que Cristo é Deus, sabe? Então, não existe uma metodologia mais eficaz do que a de Jesus. E trazendo para a prática, nós vamos ver, depois de entender, né, nós vamos ver que o discipulado, além de convidar, nós precisamos ensinar o nosso discípulo como ser um discípulo de Cristo. Então nós, como discipuladores, nós precisamos pegar a metodologia que Jesus fez e aplicar na vida das demais pessoas, ensinando a elas a palavra de Deus, ensinando a elas a como se prostrar, a como buscar o Senhor, e principalmente a como orar, a como ter um tempo sozinho com o Senhor. Não tem como, meus irmãos, nós discipularmos alguém sem que tenhamos uma prática de relacionamento com Cristo, porque nós não teremos nada ao que ensinar. Então eu convido vocês para brevemente abrirem comigo aí, Mateus no capítulo 4, do verso 18 em diante. Cristo fala sobre a vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando algumas redes. Chegou-se então a eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e também o seu pai, o seguiram.
abriram mão de todas as coisas para poder seguir a Cristo. Para poder seguir, e nesse momento de discipulado, e nesse momento de convivência, passou então a ensinar-lhes o que fazer. Diante disso, Jesus a todo momento evidencia qual é a forma correta de o seguir, como é a forma correta de o buscar. Tanto com palavras, quanto com atitudes, quanto com exemplos práticos. E quando uma das etapas do discipulado é ensinar aquela pessoa a não ser dependente de nós. Porque Jesus, sim, ele foi perfeito, sem erro algum. Jesus, ele não teve nenhuma falha. Agora nós teremos. Nós iremos falhar, nós iremos errar, nós iremos pecar. Infelizmente isso está impregnado em nós. Nós precisamos a todo momento buscar ser santos, mas nós sabemos que vamos errar. A perfeição só virá a nós quando estivermos com o corpo glorificado diante do nosso Deus. E aí então, em nosso discipulado, precisamos fazer com que os nossos discípulos olhem para Cristo como a principal referência, dando evidência de que de fato Cristo não erra, Cristo não errou, e Cristo não vai errar, para que essa pessoa não venha se frustrar. Quem aqui conhece uma pessoa, algum desigrejado, que parou de ir na igreja por conta da falha de algum pastor, por conta da falha de algum líder de louvor, por conta da falha de algum líder de ministério, ou por conta de algum irmão? Eu conheço várias pessoas assim. Eu não vou mais na igreja porque aquela igreja lá é cheia de hipócritas. Tá, então no trabalho que essa pessoa trabalha não tem hipócrita. Tá, então no meio onde essa pessoa vive não tem pessoas que erram. E por que vai então? E na igreja deixa de ir? Porque em algum momento nós falhamos. Porque em algum momento nós deixamos com que o nosso ser tenha sido mais visto do que Cristo. Porque em algum momento nós estamos evidenciando o eu e deixando o Cristo de lado. E é então que Cristo nos traz alerta hoje para termos um entendimento de que o que nós fazemos aqui é para a glória do nosso Rei, é para a glória do nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Entendam que todas essas pessoas, se olhassem para Cristo, não iriam em hipótese alguma ter esse argumento para dizer do porquê que não vem mais à igreja. Então, se você conhece alguém que se frustrou com alguém na igreja, que deixou de vir, apresente para ela Cristo, que isso será o suficiente para que ela possa voltar a ter um relacionamento. E entenda, meus irmãos, que não há possibilidade de nós sermos servos de Deus, dizer que somos discípulos de Deus, nos relacionamos com Deus, mas não queremos ter comunhão com a igreja. Porque não há possibilidade de se relacionar somente com a cabeça e deixar todos os outros membros sem nenhum tipo de relacionamento. Nós nos entregamos ao corpo completo de Cristo, aonde Ele é a cabeça e nós somos os membros. Então aqueles que dizem, não, eu sirvo a Deus, mas eu não vou em igreja, isso não existe. Dentro do Evangelho, isso não existe. Não tem como amar a Deus e negar ao próximo. A palavra dele em João nos instrui que nós precisamos amar ao próximo como Deus nos amou. E em qual momento Jesus fez acepção de pessoas? Ele não faz acepção de pessoas. Ele não deixa de se relacionar, ele não deixa de acreditar nas pessoas. E aí então, nós teremos os nossos discipulados, que muitas das vezes pecam, erram. E recentemente eu ouvi um testemunho que me impactou muito, onde um pastor, amigo meu, ele estava levando um dos irmãos da igreja, que era viciado em drogas, e já era a 5ª vez que ele estava levando esse irmão para o centro de reabilitação. Já era a 5ª vez, e dentro do carro, quando ele estava levando esse irmão que precisava do tratamento, na qual o pastor estava discipulando, falou assim: meu pastor, nem eu mais acredito em mim,
Quantas vezes o Senhor já se doou para poder me levar a esse centro de reabilitação acreditando em mim? E aí esse pastor virou para esse irmão com toda a sabedoria e disse: meu irmão, todos os dias de manhã, quando eu levanto, eu oro ao Senhor e eu falo com Ele: Pai, nesse dia eu não vou pecar, nesse dia eu não vou estressar no trânsito, nesse dia eu não vou me irritar no trabalho, nesse dia eu não vou errar contra o Senhor. Eu faço essa oração e eu sinto que o Senhor está ouvindo a minha oração. Só que quando eu vou dormir e eu vou refletir sobre o meu dia, eu vejo que eu não consegui cumprir todas as coisas que eu havia acordado com o Senhor, que eu havia orado ao Senhor naquela manhã. Só que mesmo assim, Ele jamais desiste de mim. Então, se Jesus não desiste de mim, sendo um severo pecador, eu jamais desistirei de você. Sabe, meus irmãos, esse pastor está evidenciando para esse irmão, para esse discípulo, está ensinando para ele que ele precisa olhar para Cristo, e assim também precisa ser a nossa conduta, e assim também precisa ser a nossa forma de lidar. Então, se existem pessoas no seu meio de convivência que deixaram de vir na igreja, que acreditam em Deus, mas deixaram de se relacionar, invista nessa pessoa, sabe? E mesmo que ela continue errando, tendo esse pensamento, vale a pena continuar tentando, porque Cristo não desiste de você. E Cristo está te dando o privilégio de ser instrumento nas mãos dEle, para impactar essa vida, para transformar essa vida. Mesmo não precisando de nós, Ele nos dá o privilégio de sermos usados por Ele. Então, como eu estava dizendo, a gente precisa ensinar as pessoas. São bebês que comem ainda papinhas. Então nós precisamos ensinar elas a como orar, a buscar o Senhor, a ter um tempo sozinho. E Jesus não faz nada diferente do que eu estou dizendo. Com base no que Ele nos instruiu, Mateus, no capítulo 6, no verso 6, diz assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Do porquê isso daqui? Porque não há a possibilidade de você discipular uma pessoa sem que essa pessoa tenha um tempo sozinho com Deus. Na minha adolescência, o meu líder me apresentava o TSD, o tempo sozinho com Deus. Eu estava sendo discipulado, eu ainda não era convertido, eu ia à igreja, mas eu não servia ao Senhor de uma maneira sincera e incondicional. E aí, com o tempo, entendendo o tempo sozinho com Deus, porque isso é necessário. Não basta simplesmente ter um tempo entre você e o discipulado, sabe? Entre você e o seu discípulo, não basta. Ele tem que ter um tempo sozinho com Deus. Ele tem que ler a palavra, ele tem que orar. Então Jesus, para os seus discípulos, Ele sendo Deus, Ele diz: ei, você precisa entrar no seu quarto e orar ao Senhor em secreto. Você precisa buscar o Senhor, ter intimidade com o Senhor. E o mais impressionante de tudo isso, meus irmãos, é que quando você está discipulando, você está mais recebendo do que abençoando. É impressionante, porque te dá o desejo de buscar mais do Senhor, de conhecer mais do Senhor, para saber como ensinar, porque durante o discipulado vão vir dúvidas. E eu me recordo de um amigo meu, assim que eu me converti, eu tinha um amigo na faculdade, que todos os dias ele levava a Bíblia para a escola, e aí no intervalo, ele abria aquela Bíblia, junto comigo, e ia me ensinando alguns textos bíblicos, e aí ele me dava tarefas de casa. Ele falava assim comigo: Fernando, vamos iniciar aqui o nosso estudo em Mateus, vamos ler Mateus. E aí eu li o livro de Mateus quando eu chegava em casa, e eu tinha várias dúvidas, e no outro dia eu chegava na faculdade, e eu já estava assim, nem querendo mais prestar atenção na aula, doido para chegar um intervalo, para tirar essas dúvidas com ele. O nome dele é Darlan. E aí no intervalo eu falava: Darlan, olha só, eu li essa passagem, mas eu fiquei com dúvida nisso aqui, o que quer dizer essa questão? E ele ali me trazia a resposta, de uma maneira simples,
tá? Mas eficaz. Em alguns momentos, eu perguntava coisas que ele dizia assim para mim: olha, isso não é o momento ainda para eu poder te explicar. Mais para frente a gente vai ter tempo para poder entender isso daí, né? Mas vamos continuar lendo a palavra. Com o passar do tempo, um dia eu perguntei para ele do porquê que ele dizia que era para eu poder aguardar, né? Ele me deu duas respostas. A primeira dela foi que, enquanto a gente vai lendo a palavra de Deus, nós vamos tendo as respostas das dúvidas que temos dentro da palavra. Nós vamos encontrando dentro da palavra de Deus as respostas para as nossas dúvidas, porque a Bíblia por si só se explica, sabe, irmãos? E o Espírito Santo de Deus revela ao seu coração aquilo que a letra não pode explicar. O Espírito Santo de Deus traz ao seu coração o entendimento. E a outra resposta que ele me deu foi muito impressionante, foi o seguinte: Fernando, às vezes você me perguntava coisas que eu não sabia, então eu tinha que estudar, eu tinha que ir no meu pastor, perguntar do que se tratava, para poder trazer até você as respostas, e isso também vai acontecer conosco, meus irmãos. Só que é necessário que tenha um estímulo da pessoa, para que ela possa ir para o quarto, que ela possa orar, para que ela possa buscar a face do Senhor, sabe, ter esse tempo sozinho com Deus. Isso é necessário, né? Jesus, observe, meus irmãos, que ele não trazia respostas prontas. Jesus, quando tinham dúvidas, ele falava por parábolas, né? Não só Jesus, toda a Bíblia é por parábolas. Quem lembra de Davi? Davi, quando pecou contra o Senhor, foi lá, pegou Batseba, teve uma relação com ela engravidou, pegou o marido dela, colocou na frente da guerra, o marido dela foi e morreu, e ele achou que estava tudo certo, que ia estar tudo resolvido. Então na cabeça dele ele pensou assim: pô, já vai estar tudo certinho agora, não tem problema nenhum. Só que não. E aí então vem Natã, profeta do Senhor, chega para Davi e diz assim: Davi, tinha 2 fazendeiros, um que tinha 100 ovelhas e o outro que tinha apenas uma. Esse que tinha 100 ovelhas resolveu fazer um churrasco, só que ele foi lá na área, lá na fazenda do que tinha uma só, pegou aquela ovelha, matou e fez churrasco com a ovelha dele. O que deve ser feito com essa pessoa, Davi? Davi prontamente respondeu: tem que matar. Nós iremos matar ele, e porque isso que ele fez aí não tem como, não tem perdão. Vamos castigá-lo e vamos acabar com a vida dele. Isso foi a resposta de Davi. E aí então Natã olha para Davi e fala assim: pois é, Davi, eu estou falando de você. Eu estou falando de você. Ele utilizou ali da maiêutica, né? Ele falou ali com uma parábola, deu um exemplo magnífico e fez com que ele enxergasse o seu erro. Então entendam que Davi tinha todas as mulheres que ele queria. E aí certa vez ele foi lá na varanda do seu palácio e olha e vê Batseba, só que ele sabia que Batseba era casada. Homem segundo o coração de Deus. Então quando Natã traz a ele esse entendimento, quando Natã traz a ele essa reflexão, ele reconhece o erro dele. Ele reconhece a falha dele, rasga suas vestes, pede perdão ao Senhor e volta a servir de maneira íntegra. Então, meus irmãos, trazendo para a aplicação do nosso dia, no nosso dia a dia, em alguns momentos onde os nossos discípulos vão ter aí a necessidade de nos confessar os seus pecados, nós precisamos ter sabedoria em como lidar com isso, e não apontar a falha de uma maneira direta, e não apontar a falha sendo acusadores, porque o papel de acusador é de Satanás e não nosso. Nós somos servos de Cristo, nós somos auxiliadores, nós somos propagadores do Evangelho. Independente do erro dessas pessoas, nós erramos muito mais, porque nós temos mais conhecimento da palavra de Deus. Então, Jesus, da mesma forma, ele ensina por parábolas. O profeta Isaías, quando estava falando do Messias, ele já dizia que quando o Messias viesse, ele traria o ensinamento por parábolas. E o mais impressionante disso tudo, meus irmãos, é que quando você está discipulando alguém, quando você está discipulando uma pessoa, essa pessoa começa a dizer para outras pessoas o como isso está sendo bom.
E outras pessoas vão se chegar até você. E outras pessoas vão querer conhecer isso também de você. Sabe? E aí você vai perceber que algumas coisas você vai poder ser mais direto para aquele que você está discipulando, do que para aqueles que começaram agora a querer absorver entendimento de você. E assim como o pastor Manu falou na última pregação aqui, que não existe ninguém que não tenha nada para ensinar, e não existe ninguém que não tenha nada para aprender. Então, mesmo você dizendo ou achando que sabe muito pouco, o pouco que você sabe é muito perto de muitas pessoas, sabe? Então não procure desculpas para ser instrumento nas mãos do Senhor como justificativa. Não procure desculpas para isso. Faça como Isaías: eis-me aqui, usa-me, Senhor. E preste bem atenção, meus irmãos, o chamado do discipulado não é somente para o pastor, o chamado do discipulado não é só para o líder de louvor, para o professor da EBD, o chamado de discipulado de Cristo para nós, como nós vimos aqui na palavra dele, é para todos nós. E aí há uma diferença de quem é discípulo e de quem não é. O discípulo, ele gera discípulo. O discípulo, ele não fica esperando uma visita na casa, ele faz uma visita na casa. O discípulo, ele não espera uma oração, ele ora pelas pessoas. O discípulo não se coloca numa condição de vítima. O discípulo busca força no Senhor para ajudar essas pessoas que estão nessa condição. Sabe? Qual a posição que você se encontra hoje, meus irmãos? Qual a posição que vocês se encontram hoje? E é muito simples, nós não precisamos fazer nada diferente do que Jesus fez. Nós não precisamos. Só que o simples a gente não faz. E queremos somente receber do Senhor aquilo que Ele não nos prometeu. Sabe? A gente pode parar tudo o que nós estamos fazendo aqui agora. Vamos parar tudo, vamos só olhar para nós, como tem sido a nossa vida. Em que nós estamos investindo tempo? Vamos parar tudo. E sabe por que eu falo isso? Antes, meus irmãos, de trazer essa palavra para vocês, todos os pregadores, todas as pessoas que trazem a palavra de Deus, são extremamente edificados. O Senhor, Ele falou comigo profundamente sobre isso aqui. O Senhor falou profundamente como tem sido a minha vida diante de um discipulado, sabe? O Senhor falou comigo como tem sido a minha vida diante das pessoas que estão ao meu redor. É impressionante, meus irmãos, quando a gente fala do amor de Deus com calma, com paciência para alguém, como que eles estão sedentos, as pessoas estão sedentas de ouvir a palavra de Deus. Nós só precisamos investir mais tempo em ser boca dele, em ser instrumento do Senhor, sabe? E por último, nós precisamos orar junto com os nossos discípulos. Nós precisamos buscar o Senhor junto com os nossos discípulos. Eu convido vocês aí a lerem comigo em Mateus do 26, do 36 e 37. Olha que impressionante. Mateus do capítulo 26, verso 36 e 37. Jesus sendo Deus, Jesus sabendo de todas as coisas, Ele convida os discípulos para orar junto com Ele. Ele convida os discípulos a ter um momento de comunhão em oração a Deus junto com Ele, sabe? E olha aqui, o que Jesus faz. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficarei aqui, vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres, né? Jesus já sabia tudo que iria acontecer, que ia ser crucificado, que iria morrer, e ele como humano ali, ele pediu para o Senhor: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas na verdade ele estava louvando a Deus. Isso aqui é um salmo, tá? Que ele estava recitando nesse momento de oração. Só que o que eu quero trazer a atenção de vocês? Ele sendo Deus, ele fez questão de chamar os discípulos dele ali para orarem juntos, para buscarem juntos a face de Deus, para buscarem junto o entendimento do Senhor, o conforto. Então, se você em algum momento está entristecido, se você está angustiado, não importa o que tenha acontecido, ore ao Senhor. Não é instantâneo como um miojo de acabar aquela angústia naquele momento, mas de acordo com a vontade do Senhor, Ele vai trazendo paz ao seu coração, Ele vai trazendo conforto, Ele vai trazendo entendimento ao seu coração. Independente da situação na qual você esteja, a melhor solução é a oração, tanto com vocês, tanto com os seus discípulos. Sabe, meus irmãos, hoje nós temos aqui o privilégio, nós temos hoje aqui a oportunidade de fazer a diferença na vida de várias pessoas, e só cabe a você decidir se você está disposto ou não. Só cabe a você decidir se você quer ou não gerar discípulos. Só cabe a você decidir se você está disponível ao Senhor a fazer a diferença na vida das pessoas ou não. E detalhe, o maior beneficiado de tudo isso somos nós. O maior beneficiado somos nós, porque o nosso galardão estará muito bem preparado pelo Senhor. Então, meus irmãos, eu convido a vocês a refletir sobre pessoas que estão no seu meio de convivência. Eu convido vocês a refletir sobre as pessoas que estão no seu vínculo de trabalho, no seu vínculo de estudo, no seu meio social. Comece a refletir sobre essas pessoas e o que você pode fazer para discipulá-las. E o que você pode fazer para transformar aquelas vidas, para que elas possam enxergar a Cristo como vocês enxergam hoje. Nós teríamos aqui vários motivos para poder não vir hoje à igreja. Vários. Primeiro que é o domingo, um dia de dormir até mais tarde, um dia de descansar. Normalmente nós trabalhamos de segunda a sábado, exaustivamente. Então o domingo é o dia que a gente tem para poder ter um descanso. Outro motivo, um domingo de sol, muito lindo, por mais que esteja friozinho, é muito bom estar lá na praia, descansando, relaxando, tomando uma aguinha de coco. Um outro motivo é a pandemia que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia terrível, que está acabando com lares, que está destruindo várias vidas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Estamos em altíssimo risco, sabe? Mas nós escolhemos, nós decidimos abrir mão de todos esses medos, de todas essas oportunidades, de todos esses privilégios terrenos, para estarmos aqui adorando a Deus. E isso é porque Deus nos escolheu, e não porque nós escolhemos a Ele. Sabe, meus irmãos? Então só de estarmos aqui é um sinal de que um dia alguém, enviado por Deus, falou da palavra dEle para nós, para que nós pudéssemos estar aqui. Então vamos continuar essa missão, vamos continuar com esse trabalho, vamos continuar propagando o Evangelho dEle, vamos continuar fazendo a diferença, porque se não formos nós, serão outros, e o privilégio é de quem faz, a oportunidade é de quem faz. Tomem a decisão de, a partir de hoje, ser um discípulo gerador de discípulos.